A Venezuela já foi sinônimo de riqueza e prosperidade. Um país que atraiu imigrantes, investimentos estrangeiros e que se destacava como uma potência econômica na América Latina. Mas hoje é lembrada como um dos exemplos mais trágicos de colapso nacional. Como a nação com as maiores reservas de petróleo do mundo se transformou no que muitos chamam de o país falido da América do Sul. Essa é a história que vamos revelar agora. Durante as décadas de 1970 e 1980, a Venezuela era conhecida como a Arábia Saudita da América Latina. O petróleo trouxe riqueza em abundância. Caracas se transformou em uma cidade moderna, com arranha-céus, grandes avenidas e shoppings que competiam com os dos Estados Unidos. O país recebia estrangeiros de várias partes do mundo que vinham em busca de oportunidades. Era uma terra de promessas, onde os salários eram altos, a moeda tinha valor e a população vivia com esperança. Mas toda essa prosperidade estava construída sobre uma base frágil: a dependência quase exclusiva do petróleo. Enquanto o ouro negro fluía dos poços e enchiam os cofres do governo, pouca atenção foi dada à diversificação da economia. A Venezuela se acostumou a viver do petróleo, e quando os preços começaram a oscilar, o castelo de cartas começou a tremer. Nos anos 90, crises políticas e econômicas já apontavam para um futuro turbulento. A corrupção corroía as instituições. As desigualdades sociais cresciam, e a população, cansada das velhas elites políticas, buscava por mudanças radicais. Foi nesse cenário que surgiu a figura de Hugo Chávez, eleito em 1998. Chávez trouxe um discurso de esperança para os pobres, de nacionalismo e de ruptura com o sistema tradicional. Com os preços do petróleo em alta nos anos 2000, sua política de programas sociais financiados pelo petróleo deu resultado imediato. A pobreza caiu, a popularidade subiu. Mas, ao mesmo tempo, as bases de um colapso estavam sendo plantadas. A dependência do petróleo aumentava ainda mais, enquanto setores inteiros da economia eram sufocados pelo controle do Estado. Quando Chávez morreu em 2013, o país já estava fragilizado. Seu sucessor, Nicolás Maduro, herdou um sistema instável. E foi justamente nesse período que os preços internacionais do petróleo despencaram. Sem a renda que sustentava os programas sociais e as importações, a economia venezuelana entrou em colapso. A inflação disparou. Cédulas de dinheiro perderam o valor a ponto de serem jogadas no lixo. Filas gigantes se formavam em mercados, mas as prateleiras estavam vazias. Alimentos básicos e remédios se tornaram artigos de luxo. A moeda nacional, o bolívar, se tornou praticamente inútil, e a população passou a depender de dólares ou de trocas informais para sobreviver. Mas a crise não era apenas econômica. A insegurança tomou conta das cidades. Caracas passou a figurar entre as capitais mais violentas do mundo. O governo, cada vez mais autoritário, passou a reprimir manifestações, prender opositores e controlar a mídia. O país que antes era visto como promissor se transformava rapidamente em um exemplo de como más decisões políticas podem destruir uma nação. E para a população, o sofrimento só aumentava. Histórias de pessoas que passavam o dia inteiro em filas por um pacote de farinha. Famílias que atravessavam fronteiras a pé para buscar remédios. Crianças desnutridas em um país que, ironicamente, nada em petróleo. A contradição era cruel. Uma das nações mais ricas em recursos naturais do planeta, mas incapaz de alimentar sua própria população. O resultado foi um dos maiores êxodos da história da América Latina. Mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram seu país nos últimos anos, fugindo da fome, da violência e da falta de perspectivas. Caminhando por fronteiras,
atravessando a Colômbia, chegando ao Brasil, espalhando-se por diversos países em busca de um futuro. Alguns conseguiram se estabelecer e reconstruir a vida. Outros vivem como refugiados, enfrentando preconceito, dificuldades e saudade de uma terra que já não reconhecem mais. A Venezuela se tornou, ao mesmo tempo, um país de partida e um país vazio. Cidades que já foram vibrantes agora têm ruas abandonadas, prédios deteriorados e comércios fechados. O silêncio tomou o lugar do que antes era prosperidade. Mas, mesmo em meio ao caos, a Venezuela ainda guarda belezas impressionantes. O Salto Ángel, a maior cachoeira do mundo, desce majestosa no meio da selva. As praias do Caribe, de águas cristalinas, continuam deslumbrantes. As montanhas da região de Mérida ainda oferecem paisagens de tirar o fôlego. É um contraste doloroso. Um país que poderia ser um paraíso turístico, mas que permanece marcado pelo abandono e pela crise. E assim, a pergunta permanece: como um país com tantas riquezas naturais, tantas possibilidades e tanta beleza chegou a esse ponto? A resposta está na soma de décadas de corrupção, má gestão, autoritarismo e dependência de uma única fonte de riqueza. A Venezuela continua sendo um gigante adormecido, mas um gigante ferido. O futuro é incerto. Alguns acreditam que o país ainda pode se reerguer se houver mudanças profundas. Outros acreditam que a ferida é tão grande que levará gerações para cicatrizar. O que ninguém pode negar é que a Venezuela, que já foi exemplo de prosperidade, hoje é lembrada como um aviso para o mundo inteiro. Nenhuma riqueza resiste quando falta gestão, democracia e justiça social. Essa é a realidade da Venezuela. Um país falido da América do Sul. Um país que já foi um paraíso, mas que hoje luta para não desaparecer na memória de seu próprio povo. E você? Acredita que a Venezuela ainda tem chance de se reerguer? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. Aqui, mostramos o que muitos preferem esconder.